Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós trouxemos a Milena Andrade, que é Country Manager, responsável pela Exim no Brasil há mais de 12 anos, e vem trazer o tema que nós, profissionais de cibersegurança e proteção de dados, valorizamos muito, né, que é as certificações. Inclusive nós, do time da Bitensec, possuímos aí diversas certificações da Exim. Bem, então, para quem não conhece, a Exim é um instituto internacional, né, que tem como foco de atuação as certificações dos profissionais nessa área de IT e também na área de negócio, né? Bem, Milene, então eu vou pedir para você se apresentar, né? Já deixo aqui o nosso agradecimento em nome do time da Bitensec pela sua disponibilidade em estar aqui a conversar conosco. E então pode iniciar a sua apresentação e seguindo aqui com o nosso bate-papo. Então, muito obrigada e vamos começar. Ok. Primeiro, deixa eu agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga, né, nesses minutinhos aí, um bate-papo interessante, né? Esse convite para falar sobre as certificações, acho que está num momento muito oportuno. A gente tem visto aí uma movimentação muito grande, né, a respeito do tema. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Equizinho, eu estou no Brasil cuidando desse desenvolvimento de mercado, lançamento de produtos, né, toda a parte de desenvolvimento de parceiros, já há bastante tempo, são um pouco mais de 12 anos na operação. E a gente vê uma movimentação diferente. Se eu comparar o mercado quando a gente começou, né, quando eu comecei no Exim, a gente tinha um mercado, na época, muito focado na área de gerenciamento de serviços de TI, acho que tem um histórico grande do Equizin nessa área, mas o portfólio ele foi evoluindo, né? Então, para quem não conhece, o Equizin é um instituto internacional, a nossa base está na Europa, na Holanda, o nosso foco de atuação são as certificações para os profissionais da área de TI e negócios, e dentro desse histórico, né, do Exim, que tem quase 40 anos, né, dos quais esses 12 eu estou aqui no Brasil, mas em quase 4 décadas a gente vem construindo um portfólio bastante diversificado, no sentido de trazer para o profissional não apenas um conhecimento específico, profundo sobre um determinado assunto, mas que a gente, de alguma forma, consiga também trazer o entorno, né, fazer esse profissional ter as possibilidades de conhecimento, de desenvolvimento de competências, de novos skills, em assuntos correlacionados que podem fazer a diferença para ele do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de desempenho das suas funções. Então, o portfólio do Exim, ele tem essa característica, né, de pilares de sustentação que tem uma área mais ligada à parte de segurança da informação, tem uma área mais ligada às tecnologias, tem uma área de negócios, gestão de serviços, tem a parte, né, de agilidade, né? Então, assim, são 4 grandes grupos em termos de sustentação de portfólio, e dentro de cada uma dessas áreas, cada um desses pilares, a gente tem um leque de certificações, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O portfólio do Equizin, ele vem evoluindo com as próprias tendências de mercado, a gente está sempre buscando as atualizações, buscando as novas tendências, para que tenha aí um material bastante rico, né, e bastante que possa proporcionar realmente um processo de alavancar a carreira, de alavancar esse desenvolvimento do profissional da área. Então, a área de segurança, em especial, foi uma área que eu participei dessa, vamos dizer assim, desse grande boom. Eu diria que, se a gente fizer um retrospecto, quando a gente começou a trazer os programas de segurança da informação para o Brasil, em especial, ainda era uma coisa muito, muito difícil, né? A gente tinha ali algumas iniciativas, algumas tentativas de capacitação, algumas empresas buscando, inclusive, a certificação para a própria empresa, né? Buscando uma certificação ISO, por exemplo, mas eram coisas ainda com um viés diferente. Eu acho que, com a vinda do GDPR, né, com a vinda da parte da privacidade tomando uma proporção completamente diferente, isso trouxe também um fôlego diferente para a área de segurança. Quando a gente conversa com os profissionais que estão nessa área já há muito tempo,
a gente percebe que tem uma mudança da visão da área de segurança dentro das próprias organizações. Então, até algum tempo atrás, a gente tinha uma área de segurança ainda com aquela visão de centro de custos, né? Era aquele lado da tecnologia ali, onde as pessoas olhavam e falavam, nossa, o pessoal da área de segurança, né? É o pessoal chato, é o pessoal que vem dizer não, é o pessoal que diz que não pode fazer, é o pessoal que consome muitos recursos, e é uma coisa que a gente não enxerga. E aí, de repente, nesses últimos anos, a gente teve uma mudança, né? A gente teve uma migração dos problemas de segurança física, vamos colocar assim, para o mundo digital. Então, teve um processo de aceleração muito grande. A gente tem em paralelo, né, essas questões, né, de ter o mundo hoje girando, né, e rodando em cima das plataformas digitais, que trouxe um outro perfil de risco para as organizações, impactou de uma maneira muito forte, né? E as empresas começaram a olhar e começaram a entender que precisava fazer alguma coisa diferente. E junto com essa parte da segurança, da cibersegurança, a gente ainda teve em paralelo a entrada em vigor do GDPR na Europa, teve um desdobramento muito grande, né, do ponto de vista de trazer à tona questões de privacidade. A gente tem uma Europa com uma cultura de privacidade já muito mais avançada, muito mais evoluída, já era alguma coisa que já estava um pouco no sangue do próprio cidadão, das pessoas. E a gente tem, por exemplo, comparando com o Brasil, a gente teve um processo em que, de repente, quando começou a chegar essa coisa do GDPR, e a gente já sabendo que a nossa lei estava em processo de finalização, que a gente teria, né, uma lei nacional entrando em vigor em pouco tempo e etc., a gente, de repente, acordou para uma série de outras coisas. E aí essa junção de segurança, né, com a parte de privacidade, com as questões de cibersegurança, isso acabou trazendo acho que um fôlego muito grande para os profissionais dessa área. Quando a gente percebe, né, essa quantidade de problemas, de novos problemas, ou de velhos problemas que talvez estivessem até mascarados e que a gente não enxergasse tanto, esse mundo digital trouxe para a gente uma explosão não só dos problemas, mas simultaneamente das oportunidades. Porque se a gente está com toda essa, vamos dizer assim, toda essa situação dentro das organizações, todos os problemas que a gente vê hoje em dia com relação às questões de segurança, vazamento de dados, questões relacionadas à proteção de dados pessoais, as empresas tendo que se adequar com relação às suas leis nacionais, né, os regulamentos que existem, como colocar tudo isso para rodar. E, além do mais, né, o fato da gente estar hoje rodando tudo nas plataformas digitais, as empresas, principalmente num pós-pandemia, onde todo mundo teve que simplesmente se reinventar em todas as dimensões de negócios, em todos os segmentos que a gente conhece, todo mundo, de alguma forma, teve um impacto muito grande de transformar o seu negócio de forma que a tecnologia pudesse ajudar a manter a organização viva, né, dentro de um processo de pandemia, de lockdown, né, de um novo modelo de consumo, de compras. Então, a gente percebe que isso traz também uma oportunidade para os profissionais da área, as explosões que a gente tem de problemas com relação à cibersegurança. Então, tudo isso faz com que a gente olhe e fale, não, isso aqui é um mundo de oportunidades, né? Então, onde a gente tem muito problema, significa que a gente precisa de muita gente para ajudar, inclusive, a resolver, a gente precisa de gente capacitada. Então, acho que esse é o principal ponto de destaque, né? Existe um mundo de oportunidades aí que a gente acabou sendo impactado, né, por essas mudanças aí, principalmente desses 2, 3 últimos anos, e isso traz oportunidade para o profissional da área. Então, a gente consegue perceber uma evolução. Desculpa, pode falar. Não, eu queria só colocar uma pergunta, né, para você ver um pouquinho a tua sensibilidade, né? Acho que, do ponto de vista de formação, né, do profissional, de modo geral, acho que a Exim, né, tem colaborado bastante ao longo desses anos todos em diversas áreas dentro da área de tecnologia. Agora, né, no contexto da segurança da informação e privacidade, não é diferente. Mas como você tem visto do lado dos empregadores, né, a exigência, ou digamos, a colocação das certificações de modo geral, como fator de avaliação dos profissionais frente a oportunidades que o mercado está colocando? Ou seja, como valorizado hoje é um profissional certificado no mercado? Eu diria o seguinte, a gente tem, inclusive, muitos estudos, né? Tem um material rico que merece aí um bate-papo bem mais longo para a gente conseguir, inclusive, compartilhar aí alguns dados, alguns slides mais específicos sobre essas questões de certificação. Mas o que a gente percebe
é o seguinte, por exemplo, na linha de privacidade e de segurança, a lei não exige, por exemplo, que o profissional ele tenha uma determinada certificação, que ele apresente uma determinada formação. Mas a gente entende, tem um contexto ali por trás do ponto de vista de conhecimentos necessários, né, de competências necessárias para que ele desempenhe melhor a função. Então, quando a gente traz as certificações, até porque essa área de privacidade é uma área muito nova, segurança nem tanto, mas a área de privacidade, se a gente voltar, e eu sei porque quando eu trouxe os programas do ECSIM, que tinham acabado de ser lançados na Europa, 2017, 2018, quando entrou o programa de privacidade com base no GDPR, a gente estava trazendo isso aqui para o Brasil e ninguém sabia direito nem o que era. Então, foi um trabalho de formiguinha, né, de conscientização do mercado. Lógico que com a evolução, né, com o passar dos meses, com o assunto tomando uma proporção diferente nos eventos, nos webinars, nas pautas, nos artigos, nas publicações especializadas, a coisa começou a ter um impacto diferente na vida das pessoas, e as pessoas começaram a falar, não, do que se trata isso? Deixa eu me informar um pouco melhor. E aí a gente teve, com um delay aí né, um delay de quase 2 anos, a gente teve a entrada da nossa lei em vigor. Então, isso faz com que a gente tenha vamos dizer assim, uma abertura diferente para esse profissional, porque era uma área muito nova, as pessoas não sabiam direito nem o que exatamente elas precisariam estar aprendendo, conhecendo, começaram os primeiros quase que pré-requisitos, né? Esse profissional, é bom que ele conheça de segurança, é bom que ele tenha conhecimentos da própria legislação, tem a parte jurídica, tem o aspecto de segurança, se ele conhecer um pouco de cyber, isso pode ajudar também. Então, o profissional que está, assim, nesse olho do furacão da área de privacidade e segurança, ele precisa realmente de um conhecimento um pouco mais amplo. A gente entende que esse profissional, quando ele começa a combinar esses conhecimentos, é mais confortável para ele para exercer essa função. Então, a gente sabe que assim, não dá para achar que o DPO, por exemplo, né, que o encarregado aqui no Brasil, o DPO, que ele é o super-herói que resolve todos os problemas, que conhece tudo dentro da organização. Mas quando ele consegue uma combinação, né, de conhecimentos que traga os pontos principais, que mostre como essa coisa funciona em conjunto, isso facilita para ele. E, por exemplo, quando a gente pega a certificação de DPO do ECSIM, ela tem essa característica, é uma trilha de conhecimento. Não é um curso único, uma prova única, é uma jornada para que esse profissional ele consiga ir absorvendo, trabalhando esses conceitos, ele faz a certificação, ele faz o curso, faz a certificação dele, e quando ele fecha um circuito de segurança da informação, fundamentos, privacidade, fundamentos, e um módulo avançado de privacidade, que aí tem toda uma parte prática, exercícios e etc., ele começa a juntar esse quebra-cabeça, porque não dá para falar de segurança e esquecer privacidade, e não tem como entrar nos assuntos de privacidade sem a gente entender o que está nessa sustentação. A própria lei traz um pouco disso, o aspecto de segurança, ele é fundamental dentro dessa estrutura. Então, assim, a certificação, ela não é uma garantia, como nenhuma certificação ou nenhum título, né, de nenhuma faculdade, de nenhuma graduação ou pós-graduação, pode garantir que esse profissional vai ser o melhor profissional naquele assunto, mas significa que esse profissional ele teve ali um tempo dele de dedicação, de esforço, de mergulhar naquele assunto, de buscar materiais complementares, de trabalhar as partes práticas, né, de entender como é que aquilo funciona, para que ele se prepare melhor. E aí a certificação ela vem como uma finalização, uma concretização. Então, eu acho que quando os empregadores, né, quando as empresas solicitam, né, quando tem uma vaga disponível, quando tem uma possibilidade de contratação, quando a empresa pede que esse profissional traga uma certificação reconhecida no mercado, eu acho que traz junto com ela esse ponto. É um mínimo, não significa que resolve, mas é um pedaço do que esse profissional precisa apresentar. As certificações, elas trazem um pedaço da história, mas esse profissional ele também precisa lembrar que ele tem ali uma interação muito grande com os colegas, ele é um grande interlocutor entre áreas, né? Ele é um interlocutor com a autoridade nacional, então ele precisa desenvolver outras competências que às vezes não está nem no portfólio do ECSIM ou de um instituto independente, é um
um conjunto. Então, a gente entende que essas trilhas de certificação, elas trazem uma base estrutural, mas o profissional ele precisa olhar no entorno. Eu sou um bom comunicador, como é que é o meu lado liderança? Tem outras habilidades, outros skills que eu preciso desenvolver para complementar. Então, eu acho que isso é o que vai fazendo o bom profissional. A certificação, ela é um pedaço dessa história, porque ela minimamente ela te traz indicadores de que esse profissional ele investiu não só o dinheiro dele, mas o tempo, né? Ele tem ali cargas horárias para cumprir, ele tem material para preparar, ele precisa trabalhar em cima daquele assunto. Isso dá uma garantia um pouco maior também para quem contrata. Não é uma garantia, não dá para você assumir, né, que 100% de qualquer certificação vai trazer o profissional que você sonhou na sua vida como empregador, mas ele é um bom indicador, ele é um primeiro filtro, e você tem que avaliar outras coisas também. Você mencionou um ponto aí super importante, que assim, as certificações trazem uma gama de conhecimentos, né, que são importantes para a formação desse profissional, que é uma formação que muitas vezes demora anos, né, para você chegar na melhor formação dessa pessoa, mas você comentou alguns pontos que acho que vale a pena a gente ressaltar, os aspectos de liderança, os aspectos de formador de opinião, essas novas disciplinas que estão sendo colocadas agora, alavancadas pela lei, mas, de uma certa forma, né, as demandas que a própria área de segurança sempre teve ao longo desses anos todos, sempre exigiram do profissional uma postura muito de integrador entre as diversas áreas. Nós estamos falando de criar um mindset diferente, seja ele direcionado pelos aspectos da segurança da informação, que são coisas já mais antigas que a gente está tratando ao longo dos anos, ou seja, agora também pelos aspectos da lei, né? Da LGPD no Brasil, GDPR na Europa e as outras leis que que versam, né, sobre os aspectos de privacidade nos outros países. Acho que esse é um item importante que você mencionou, que é parte de uma formação de um profissional, parte importante, que é facilmente reconhecida pelo empregador nesse momento, mas que, no fundo, precisa ser trabalhada pelo profissional ao longo dos anos. Sim, sim. Tem aspectos interessantes, porque tem uma pesquisa que foi realizada no ano, o relatório saiu esse ano, né? Então ela pegou aí os 12 últimos meses, ela pega desde o final do ano passado até esse ano, realizada pela Passionville, que é uma grande empresa na área de certificação. O EQS, inclusive, tem várias provas que estão disponíveis. São centros de certificação que existem aí no mundo inteiro, não só para a área de tecnologia, mas em diversas outras áreas. Então, o profissional que quer fazer alguma certificação específica, inclusive certificações relacionadas a idiomas, etc., você pode fazer seus agendamentos, por exemplo, num centro da Passionville. Mas esse relatório, ele é muito interessante porque a Passionville é uma coisa absurda em termos de números, né? Eles fizeram, durante o último ano, eles tiveram uma explosão no ano de 2020, onde 2.600.000 profissionais fizeram certificações. Eles rodaram uma pesquisa para os profissionais da área de TI e tiveram um retorno, né, de uma base, uma amostra fantástica. São 29.000 respondentes que trouxeram esse resumão, né, do que está acontecendo na área de tecnologia. Então, dentro de todas as coisas que eles têm lá, várias perguntas são feitas, né, do ponto de vista de o que leva você, profissional, a buscar uma certificação. Então, tem algumas coisas interessantes, porque a gente tem, eu estou até com alguns números aqui, fresquinhos aqui em tela, você tem como um dos principais motivadores que aparece para o profissional, quando ele busca a certificação profissional, tem a ver com o quê? Obter skills, melhorar o conhecimento dele. Então, você tem uma questão que é muito intrínseca. Ela assim, a parte remuneração, ela aparece como uma consequência lá na frente. Então, você tem essa questão de melhorar suas competências, melhorar a sua empregabilidade, você ter um currículo um pouco mais consolidado, onde você consiga trazer partes práticas, né, de experiências, de projetos que você desenvolveu, e também demonstrar esse seu esforço no sentido de buscar conhecimento, de aprimorar. Tem aspectos importantes com relação a pessoas que às vezes estão buscando dentro da sua própria empresa algum tipo de promoção, algum tipo de alavancar a carreira dentro da própria organização onde ela está, mas muitas vezes as pessoas estão querendo, inclusive, mudar até de área. Então, isso também é um motivador. Eu preciso, se eu vou assumir, se eu estou buscando uma outra área para mim, uma outra área de atuação, e a gente viu muito isso com a área de privacidade, pessoas de diversos setores falando, puxa vida, peraí,
que isso aqui é muito interessante, isso tem a ver com o que eu faço e eu preciso me aprofundar. E, de repente, pessoas dando guinadas de carreira e entrando em áreas novas. Então, isso faz com que você também busque esse conhecimento complementar, essas certificações, até como uma forma de você chancelar, né, novos conhecimentos que você tem. Então, são muitas possibilidades que a gente vê do ponto de vista do profissional, né? Tem uma questão do próprio, da satisfação, do reconhecimento que você tem, mas a gente também tem o lado da empresa, né? Às vezes a empresa esquece um pouco disso. Tem empresas que têm uma cultura mais forte do ponto de vista de capacitação, né? De trabalhar a parte de aculturar os seus colaboradores, de trazer formações oficiais, certificações, mas tem empresas que às vezes não têm muito isso no DNA. Então, o que a gente percebe? As empresas, quando elas realmente têm esse viés, né, essa veia de capacitação, ela tem um profissional melhor. A gente costuma brincar, isso é um assunto super antigo, quando a gente fala assim, né, pior do que você treinar o colaborador e ele depois mudar de empresa, sair da sua empresa e ir para outro lugar, é você não fazer absolutamente nada e esse cara ficar 20 anos trabalhando para você dentro da empresa, com um gap de capacitação, com uma falta de novos conhecimentos, de aprimoramento, que vai fazer a diferença. Então, quando a gente olha do ponto de vista do empregador, da organização, funcionários, colaboradores, né, capacitados, desempenham melhor as suas funções, trabalham melhor com seus pares, entendem melhor o negócio da organização, e isso faz com que a empresa tenha um resultado melhor. Então, a gente tem uma cascata, né, de benefícios quando as pessoas realmente entendem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo, e quando precisa mudar a regra do jogo, ela está preparada para isso. Então, era muito comum no passado, você pega um profissional, na área de TI acontecia muito isso, né? O cara é de TI, aconteceu um negócio novo, você pega o cara e fala, vai lá e resolve isso daqui. E o cara começa a virar manual, livro e etc., para tentar entender do que se trata e resolver o problema. Então, a gente precisa dar essa base também de sustentação. A gente não pode jogar as pessoas em novas funções com essa falta de preparo. Então, tem esse lado da empresa e eu costumo dizer, se você está numa empresa que por algum motivo não tem esse espírito, né, de trazer capacitação como parte de um processo normal, né, de desenvolvimento e até de inovação, falar de inovação, você tem que ter um trabalho de reciclagem, as pessoas têm que estar brilhando com as suas ideias o tempo todo e tem que ter espaço para isso, tem que ter preparo para isso. Então, é importante que você não se esqueça. Se a empresa não fizer isso, faça você pela sua carreira, por você mesmo, né? Pensando você no seu futuro, seja nessa empresa ou seja em qualquer outra oportunidade que possa vir depois. Mas não dá para ficar parado. Essa nossa área é uma área que ela muda muito rápido, né? Do ponto de vista de gestão, um pouco menos, do ponto de vista de tecnologia, muda muito rápido. Então, a gente tem que ter um processo de reciclagem. Milena, e, bom, eu tenho acompanhado a evolução, né, da Exim há uns 13 anos, mais ou menos, né? Tenho visto toda vamos dizer assim, as iniciativas novas na área de cyber, proteção de dados agora, né? E tenho acompanhado muito essa evolução, né, pelos profissionais, principalmente aí no Brasil, né? Muitos profissionais hoje são certificados com DPO da Exim, né? Nós mesmos, quando nós vamos fazer alguma contratação, a gente sempre procura ali, né? A pessoa tenha uma certificação da Exim, né? Por quê? Porque é exatamente isso que você mencionou, né? Não significa que a pessoa, por ter uma certificação, ela de repente, uma pessoa que a gente procura, mas ela minimamente, né, se preocupou em estudar, se preocupou se esforçar para, de fato, estar preparado para uma oportunidade, né? E muitas vezes também é um tema muito novo. A gente trabalha como DPO de algumas entidades, e não tem como a gente falar assim, não, a gente quer um DPO já com 5 anos de experiência, Não vai certificado. ter, né? Não vai ter. É uma área muito nova. As pessoas estão Exatamente. literalmente se preparando e trabalhando em cima desses novos conhecimentos. Exatamente. E a gente tem, a gente é muito, a gente tem acompanhado muito essa evolução da Exim, né? E tem sido assim dos pontos de referência que a gente busca, né, na hora de contratar os profissionais. E assim, ó, Milena, eu sei que a gente tem vários assuntos aqui que a gente pode conversar, mas
Agora, assim, para a gente finalizar, né, esse bate-papo, eu gostaria que você desse uma dica, né? Pode ser uma dica profissional para quem está iniciando a carreira ou para quem já ou quer migrar de carreira, algo que você tem visto, né? E você gostaria de compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se você puder dar uma dica aqui para as pessoas. Eu diria o seguinte, eu acho que a gente precisa pensar sempre não só no que você está fazendo hoje, mas eu acho que a gente tem que estar com o radar ligado, inclusive, para o que está chegando. Então, existem muitos materiais, muitos estudos, esse bate-papo que eu falei, né, que tem alguns materiais complementares aí, tem muitas dicas interessantes que trazem à tona quais são os skills, né? Então, assim, quando a gente pensa o que estava sendo buscado há alguns anos e o que vão buscar dos profissionais, o que é importante o profissional, ele ficar antenado não só com o que está acontecendo agora, mas o que a gente tem de tendências aí para esses próximos anos. Saiu um relatório muito recente do Fórum Econômico Mundial que traz, né, quais são os 10 principais skills que estão sendo esperados dos profissionais aí para 2025. E 2025 é alguma coisa que está aqui, está na porta, né? Está batendo na nossa porta. Então, se a gente está olhando 2025 e a gente está entrando agora em 2022, opa, eu como profissional da área, eu acho que eu preciso olhar para isso daqui e falar assim, algo disso aqui pode me interessar, isso aqui pode ser um trampolim na minha carreira, pode ser uma área nova, ou pode representar, talvez, em 2, 3 anos, uma promoção diferenciada, né? O que isso pode trazer para mim? O que eu tenho que fazer e aproveitar esses meus 2, 3 próximos anos para quando isso deixar de ser uma tendência 2025 e virar o dia a dia né, do momento do mercado, eu estar preparado para isso. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de inovação, de analytics, a questão das pessoas conseguirem trabalhar o lado da resolução de problemas. A gente tem questões relacionadas à criatividade, a parte de iniciativa, liderança, e a gente tem as questões de tecnologia, de inteligência artificial, de blockchain, tem tanta coisa que está nesse meio de caminho que a gente não pode esquecer. Então, é interessante que o profissional ele faça esse equilíbrio, ele busque do ponto de vista de conhecimentos com a característica, com viés um pouco mais técnico, que ele olhe para as preparações que existem no mercado com essa pegada de gestão, porque isso vai ser muito exigido dele, e que ele olhe algumas coisas de soft skills para ver se ele pode melhorar em algum ponto. O que a gente percebe é assim, você pensar no profissional é um trabalho de construção, então a gente tem que construir esse nosso futuro que daqui a pouco vira presente. E não esperar demais, né? Então tem tanta coisa, tem tanto material disponível, tem tantos bons treinamentos, tantas boas certificações. Como que eu consigo me preparar melhor de forma que eu consiga me consolidar nesse novo mercado? Quando a gente pensa do ponto de vista, inclusive, de tendências, né? A gente tem, dentro desse mesmo relatório que eu comentei, existem algumas coisas assim muito loucas. Eles colocam o seguinte, que em 10 anos, 9 de cada 10 funções que existem hoje vão precisar de novos skills digitais. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, onde a gente se enquadra dentro desse contexto, né? O relatório traz à tona que dentro desse período, que até 2022, aproximadamente 50% da força de trabalho dos colaboradores vão precisar de algum tipo de reskilling, que eles chamam. Você precisa transformar, você precisa evoluir, você precisa dar uma lapidada, no mínimo, em algumas coisas que você tem, porque está tudo mudando muito rápido. Então, como é que você trabalha isso, né? Como é que você faz esse trabalho de atualização? Então, você imagina, você falar de 54% da força de trabalho vai precisar de novos skills aqui dentro de um período do ano que vem, até o final do ano que vem. As demandas estão muito loucas dentro desse mercado. Então, a gente precisa lembrar disso e pontos importantes. A gente até trouxe para o portfólio do Exim recentemente a parte de blockchain e inteligência artificial, porque são duas coisas que, assim, de maneira isolada, a gente pode olhar para elas, mas a gente pode olhar para elas, inclusive, como uma área que ela já está encostando também dentro da área de negócios, da área de segurança. Como é que você fala de privacidade, você fala
fala de base de dados, você fala de tantas coisas, você fala, opa, inteligência artificial, Big Data por trás, Machine Learning, como é que essas coisas todas se juntam? E elas vão se encontrando. Então, tem aqui um quebra-cabeças para você olhar e falar assim, eu fiz um curso de privacidade, tirei minha certificação de privacidade ou de segurança, eu acho que está bom. Pode estar bom hoje, mas tem tanta coisa que vai te pedir um pouco mais de conhecimento, então não pare. Eu acho que a dica principal é você olhar e ver o que está dentro desse entorno que pode fazer com que eu desempenhe melhor a minha função, que eu me prepare melhor para um futuro muito próximo. Talvez na empresa que eu estou hoje isso pode não fazer tanta diferença, mas você não sabe o que vai acontecer em 2, 3 anos. Então, como é que você organiza esse seu processo de crescimento, de amadurecimento profissional para estar preparado para essa revolução que a gente vai ter aqui com relação à questão das necessidades de capacitação, olhando para esse mundo mais digital, que é a nossa realidade a partir de agora, né? Exatamente. Bom, mas é isso, Milena, muito obrigado aqui pelo tema, né, pelo bate-papo, acho que foi muito importante aqui e vai trazer muito valor, né, para os profissionais que estão nos ouvindo aqui. Existem diversos profissionais, desde pessoas experientes, diretores, gestores, até pessoas que estão começando na carreira, né? Mas é isso, muito obrigado aqui, pessoal que todos estão nos ouvindo. Obrigado, Milena. Eu que Nos agradeço. aguarde em alguma parceria que nós vamos fazer com a Exim, hein? Nos aguarde, pessoal, aí, hein? Estou aguardando, estou esperando vocês. Foi um prazer enorme estar nesse bate-papo e eu espero que a gente se encontre em breve. Depois, se quiser deixar meu LinkedIn disponível aí no final do material também, no final da edição, para o pessoal, caso precise fazer alguma conexão, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês, né, e de todo mundo que vai participar e vai assistir o nosso bate-papo aqui. Então tá bom, obrigado, pessoal. Até a próxima, hein?